Mais uma análise obsessiva no ar. Hoje, diferente. Hoje a gente vem com uma quadrilogia de filmes falados todos neste episódio aqui. São os contos das estações do Eric Romer. Então, primavera, verão, outono e inverno. Não é o Sandy Júnior, mas a gente vai fazer as 4 estações aqui, num episódio único. E foi uma provocação da Carla ver esses filmes franceses. Nossa, mas é assim, se falar, define o cinema da França, eu poderia colocar esses 4 filmes. Porque tem tudo que a gente cria como, né, paradigma sobre o cinema francês, que é a verborragia, a cidade, as relações muito diretas. E nos 4 filmes, cada um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas todos têm esses elementos em comum, que eu acho que eles se conectam muito bem. Mas eu queria saber por quê. Por que, Carla, ver esses filmes do Romer? Da onde surgiu esse Romer na sua vida? E aí, me conta um pouquinho do que você achou, em linhas gerais. Olha, Romer surgiu de eu ficar. Eu tenho uma coisa que talvez seja um problema, de eu ficar investigando, tipo, da onde é que saiu a inspiração que a pessoa fez fez um filme que eu gostei, um filme qualquer. Eu quero saber da onde que veio essa ideia. Por que esse diretor fez isso? Quais foram as inspirações? Aí fico entrando num buraco, a toca de coelho, sabe? Não sai dela assim, tipo, vou mergulhando. E aí, tipo, surgiu alguns filmes que eu vi, inclusive um dos filmes que eu amo, que é A Pior Pessoa do Mundo, que eles se inspiram muito em Homer, mas é em outro filme que a gente ainda vai ver dele, mas das 4 estações eu também já tinha visto o Conto de Verão uma vez. E há um tempo atrás, e daí eu gostei muito e fiquei também com vontade de ver os outros de continuidade, porque não só por conta do Conto de Verão que eu adorei, mas por causa do estilo mesmo, né? Porque eu não sei, gente, falar o nome dele, então eu vou falar Homer, bem abrasileirado, é isso. Ele tem uma pegada bem realista, né? Tem um cinema mais, né? Então, lógico que não é 100%, tem ali um certo formalismo, obviamente, mas de uma forma geral, assim, é bem realista, né? Assim, tem um realismo. Eu gosto também disso. Eu amo os diálogos dos filmes franceses, eu adoro essa coisa direta, de verborrágica. Às vezes me cansa, mas de uma forma geral eu adoro. E eu acho que falta um pouco disso, assim, sabe? Não só no cinema, mas na vida, assim, também. Você ter como falar abertamente as coisas. Eu acho que o cinema é inspirador. Esse estilo francês me inspira. E eu adorei fazer essa jornada com você. E é interessante que para ele a ordem das 4 estações é primeiro primavera, depois da primavera vem outono. Foi o outono, depois vem inverno e aí foi verão, não foi isso que a gente fez, o que a gente viu? Acho que a ordem foi essa, né? Foi essa a ordem, acho que a gente viu sim. A ordem de lançamento. Porque de alguma forma não faz o menor sentido na minha cabeça, porque eu ia seguir na ordem cronológica, né? Da primavera até o inverno. Mas em linhas gerais, eu acho que os filmes eles se conectam muito nessa ideia de todos ali abordam relacionamentos, né? Então eu acho que também tem essa linha que se conecta em todas. Não são histórias que se conectam, então você pode ver só o segundo, só o terceiro, só o quarto. Então isso é legal também para te provocar. Deixa eu ver um aqui, vai que eu gosto. Se você gostar, acho que vale a pena insistir em todos. Mas eu acho que assim, eu gosto da forma como ele constrói todos os elementos. Assim, alguns me chamam mais atenção que outros. O da primavera é uma coisa muito interessante, aquela questão de duas locações, né, daquela professora com aquela menina que tem o pai que chega ali como um elemento surpresa e a namorada do pai que a filha odeia
e a filha quer fazer de tudo dessa professora ficar com o pai. Então se criam situações, rusgas e é uma coisa assim, você fala, primavera, por que primavera, sabe? Então eu acho que também tem isso, a gente não se apega tanto à ideia do, olha, primavera vai ser tudo florido, a gente vai ver flores, até tem a questão ali do campo que eles vão e tudo, mas é menos sobre isso do que parece, né? Eu acho que eu fiquei muito esperando essa coisa, sabe, dessa conexão com o que a gente tem no imaginário sobre as estações e não é muito menos sobre isso, é muito mais sobre o momento, né? O momento da história mesmo. Ah, ele está se passando na primavera, mas não é aquela coisa que você vai ver campo, você não vai ver girassóis, você não vai ver as bromélias nascendo, orquídeas, hortênsias cheias de, sei lá, de abelhas. Não, não é isso. Não é sobre isso. O verão vai estar na praia? Vai estar na praia, mas não é sobre, olha, o calor. é, e o inverno tá no inverno? Tá, mas não é aquela coisa triste, azul. Então isso é muito legal de pensar de como ele quebra também esse paradigma, né? Eu acho que talvez tem aquela trilogia das cores do Kieslowski, que é muito mais uma coisa também assim, né? Sensorial, não é aquela coisa, é vermelho. E aqui ainda no Brasil ficou, né? A fraternidade é vermelha, a igualdade é branca. Então, você vai esperando o filme, puta, cara, deixa eu ver a igualdade, deixa eu ver a fraternidade. E às vezes o nome chama mais atenção para uma coisa que não está no filme. Uhum, Então gostei muito desse primeiro, eu falei agora do Primavera, que é um dos que mais me chamou a atenção nessa questão de intriga, e é aquela coisa, é primavera, mas não é aquela coisa, puta, não acaba bem, não é aquela coisa que, olha, nasce alguma coisa. Eu acho que isso é muito legal. Igual o inverno não é uma coisa tristíssima, horrorosa. Pelo contrário, acho que é um dos mais esperançosos que tem. Então isso é muito legal de quebrar esses paradigmas, quebrar essas uhum. barreiras ou essas condições que são colocadas às estações, né? Não sei, é por aí, né? É, por aí, eu acho, eu gosto que ele coloca esses elementos, mas de uma maneira assim, corriqueiro. Então, assim, da primavera mesmo, tem um papel de parede lá florido, tem a roupa que tá, ou tem um vaso de flores, sabe? Assim, são coisas corriqueiras. A estação é primavera, mas a vida tá acontecendo, né? Foi como você falou, eu gosto disso também. Aí eu falei a ordem correta. A primeira é primavera, depois disso é inverno. E eu fiquei assim, uma conjectura na minha cabeça, uma teoria na minha cabeça, porque o filme, o Conto de Inverno começa no verão, né? Então tem toda aquela história idílica, né? Aquela coisa meio conto de fadas, aquela paixão avassaladora no comecinho, aquela coisa, nossa, linda, muito bonitas cenas, inclusive. E aí logo vem o inverno e as coisas mudam, né? Cadê aquela paixão que aconteceu com aquele romance e tudo mais? E eu acho que é um dos meus favoritos, é o conto de inverno. Só não é favorito porque o verão é o favorito, o meu. Mas achei, como você disse, ele é tão esperançoso e a forma, eu acho que ele é muito verborrágico também, todos são, né? Mas a protagonista, né, ela tem uns diálogos assim com os amantes dela, assim, muito longos, né? Um deles bem filosóficos, o outro vai mais para religião, inclusive. Isso também atravessa, acho que os quatro filmes, né, do Romero, assim, é muita filosofia nos diálogos, né? Muitos devaneios assim sobre o comportamento humano e a filosofia que eu gosto também. E aí, ele é tão racional o filme, ele é tão racional, mas no final acontece uma coisa que a gente sabe que, tipo, quase impossível de acontecer. E aí eu acho que é muito legal essa quebra também, que eu acho também que é uma quebra de expectativa, porque acontece um milagre, né, no filme. Eu acho lindo, achei que ficou muito bonito, me tocou bastante. Assim, é um filme que me emociona, o Conto de Inverno, por causa desse final que traz esperança, de uma forma meio mágica, mas não é um realismo mágico, é um conto, uma fantasia aí.
É uma casa, né? Eu acho que tem muito disso, né? Tem muitos encontros casuais em todos eles, né? No primeiro que eu falei da primavera, aquele encontro daquela menina com aquela pessoa, qual a chance, sabe? E daí, nesse caso de inverno, também é. E assim, as conexões da mulher com os homens se dão por motivos totalmente diferentes, né? Um é porque ela admira demais filosoficamente, o outro é porque ela admira demais o trabalho, né? Uhum. A dedicação com o filho. Mas assim, o sonho dela tá no, né, na paixão do verão, né? De um verão, vários verões atrás, que aconteceu e ficou, né? Ficou pelo caminho. E é uma busca quase idílica mesmo. Acho que isso é a palavra. É uma busca de um sonho, de um amor, de uma paixão de verão se tornar eterna. E isso tudo no inverno, e aquela criança passando frio, ela indo para lá, ela indo para cá, ela mudando de cidade. É muito perrengue, né? Esse tem muito perrengue, mas tem esse final que é acalentador. É como se derretesse aquele gelo todo que a gente não tá esperando. Então é muito bonito isso de ver. Eu adoro esse episódio também. Assim, eu gostei dos quatro, não dá nem pra falar nada. No final a gente coloca aqui na ordem, cada um a sua ordem, mas os quatro são muito interessantes a seu estilo, né? Acho que cada um tem um estilo muito único, cada um tem um estilo, apesar de ter essas linhas, né, que se conectam, da verborragia, dos diálogos, dos encontros, das paixões, eu acho que eles são, cada um tem o seu jeitinho mesmo, né? Muito legal. Eu Depois fico desse veio, fala aí. Eu ia falar que eu fico feliz que você gostou, assim, porque eu tava meio com medo. Eu falei, eu não sei se esse é o estilo dele. Vou colocar o Victor pra ver esses filmes, o povo falando sem parar. Nem É, sabia se você ia curtir. não, eles têm um estilo muito francês mesmo. Não dá nem pra, eu não tenho outra palavra para definir. Só que é isso, se você tiver um dia cansado e tudo mais, é o filme que vai te cansar, porque vai hemorragia sem parar, as pessoas falam de forma constante, é como se fosse fluxo de consciência, sabe? Um negócio que vai falando, vai falando, vai falando. E os embates muito duros, a gente está sempre muito acostumado com dissimulações, com o não dizer, e lá não, é tudo dito, é na cara, na boca, é, é, vai dar pro meu pai sim, sabe? Um negócio, como assim vai dar pro meu pai? Tá louca? Não. Eu tô te traindo assim. Como assim tá te traindo? Não, não se fala essas coisas, meu querido, assim. Dá uma segurada, né? Dá uma. Pelo menos titubeia, não, na lata. É uma loucura, gente. Que é muito legal, é isso, né? Porque não. E é interessante você falar isso, porque eu acho que pensando agora enquanto você falava, eu acho que a narrativa avança nos diálogos, né? Porque normalmente a narrativa avança nas ações, justamente o não dito que traz uma determinada consequência, e aí as coisas, na história vai avançando. E eu acho que nos filmes dele eu poderia, talvez, dizer que avança por conta dos diálogos. É nos diálogos que acontecem ali, aqueles momentos chaves que vai avançar a história, né? É isso que tem que estar atento. Por isso que eu falei: se você tiver um dia Uhum. cansado, você É. vai perder uma frase, você vai dar uma olhada pro lado e. Perdeu, querido. Vai ter que voltar para entender o que o cara falou. A não ser que você seja fluente em francês, mas. O próximo é outono. Não, o próximo, na verdade, é verão. Não, outono acabamos de falar. Não, O verão. outono O é o outono é o último, último? é. Uhum. Ok. O seu predileto, verão. Meu predileto porque eu acho que tem uma certa inocência nessa historinha deles, assim, aqueles jovens no verão francês, na praia, eu adoro praia, então tem essa coisa, né, tem o protagonista, ele é bobinho, tadinho, tem umas coisas assim que ele é meio, né, tá amadurecendo ainda algumas coisas, mas ele toca, ele tem o sonho de ser músico, mais ou menos, assim, então ele toca violão, eu acho isso fofo, e eu acho um filme mais caliente também, assim, tem um pouco mais
sexualidade, tem uma coisa um pouco, né, no, lógico, dentro desse universo do Romero, né, não é? Né? Mas tem uma sensualidade, tem umas, não sei, eu gosto, eu acho que é muito, eu adoro ai meu Deus, eu esqueci o nome da menina que eu adoro. Vou lembrar, gente, não vou aguentar, não lembrar. Pesquisa aí, pesquisa aí. Vamos dar os créditos pra Ah, querida. eu preciso, mas porque que acontece? O protagonista, ele tá ali de férias, né, sei lá, da escola, da faculdade, sei lá o que É, que todo é. mundo tá de férias o tempo todo também. Isso é uma ótima característica da França. Todos Ah, ela, estão, todos os personagens estão de férias em todos os filmes. É muito bom. Ninguém não. trabalha. A Margot, maravilhosa. Eu adoro Margot. essa personagem, Margot. Eu acho que ela é muito bem resolvida com o que ela quer. Ela se arrisca, ela se apaixona, mas ela sabe que não vai dar em nada ali. E sabe que não, o cara não tá tão afim dela assim, mas ela vai, ela fala e ela mostra que ele é um babaca também, muitas vezes, entendeu? Mas ela gosta dele, então, não sei, eu acho que é muito interessante, eu acho que muito diferente essa personagem mulher desse filme pra mim, assim, eu adoro ela, O curioso é que é o único protagonista homem, né, dos quatro, realmente. né? Os outros são três mulheres. Isso chama um pouco de atenção, né, pela ideia. E como foi o último que a gente viu, né? Então acabou que não foi o último, né? Não, o último foi o próximo mesmo. A gente viu na ordem. Mas como a gente já tinha visto dois de narrativa feminina, a gente talvez tivesse. Eu já tivesse. Putz, mas que bom que veio uma coisa diferente, né? Acho que tem esse frescor do verão mesmo. E o frescor do olhar, né? A gente tem um ponto de vista diferente dos outros dois. Apesar de os dois primeiros não se conversarem quase nada nessa esperança ou nos relacionamentos em si, né? Mas aqui a gente tem um frescor. E eu acho que esse aqui é o mais lúdico de todos, né? Porque essa ideia do cantar, é um pouco de um canto da sereia às inversas, né? Como se ele fosse uma sereia, né? Que ele usasse essa música para encantar essas mulheres, para seduzi-las. Então mostra um pouco desse, né? Desse Dom Juanismo que ele tem ali, né? E como funciona e como não funciona muito, né? Como é só cafona, ou como é só calhorda, ou como é só Uhum. filho da puta, ou como é, putz, olha que fofinho, igual você falou, ele é inocente, e às vezes não tem nada de inocente ali, mas é isso, ele tá esperando alguém, e daí ele recebe mais um encontro casual nessa amiga, Margot, só que daí tem uma outra mulher que aparece, então é quase uma férias frustradas, só que na Riviera Francesa ali, né? E eu acho muito legal isso também, porque subverte também essa ideia do sedutor, né? Em geral, a sedução vem da mulher, é a mulher que é a sedutora, ela que é a força de trazer isso, e aqui é uma tentativa inversa, né? Desse homem ser, desse sereio, no caso. E aí ele seduz pela ingenuidade dele, né? Ingenuidade entre aspas, né? É, não, É entre isso. aspas, eu acho que é justamente isso. Acho que ele se faz de ingênuo, porque é aí que ele consegue manipular A essa conquistar as situação. mulheres, É, então é muito interessante também essa construção do nosso Sim, é muito querido. bonito. Não, mas é bonito visualmente, tem a praia, tem as pedras, tem essa coisa de vai viajar, não vai viajar, que fica nessa amarração ali. Esse é o mais divertido, talvez, também, né? Além de ter essa coisa mais caliente, eu acho que também é um dos mais divertidos. Ele é mais leve, né? Mais É leve. mais leve, mas em nenhum momento cai na idiotice, né? Não é aquela coisa, né, que cai no estereótipo, de jeito nenhum, assim. São realmente todos muito complexos, porque até a Margot que você falou é uma personagem complexa demais, assim, porque ela tem o desejo, mas ela tem um olhar quase maternal e ela também tem uma responsabilidade gigantesca do trabalho,
Então, não é nada unidimensional, assim. Então, eu acho muito interessante como é construído. É meu predileto também, o Verão. É meu predileto por conta de tudo isso, assim. Porque eu acho que tem até imagens mais visualmente bonitas também, né? Ele atrai também no olhar para um lugar que foge, aquelas cenas que eles estão diante de um coreto, não é coreto exatamente, de uns bancos de praia ali, que eles estão olhando e eles correndo. Tem um frescor mesmo, dá para sentir o verão, sabe? Eu acho muito divertido e muito legal, assim, dessa ideia de contravenção mesmo, da expectativa, da sedução, e de como também é frustrada essas tentativas. Adorei, assim, é uma delícia isso daqui. É, e aí eles caminham bastante, né? Principalmente ele e a Margot Muito, caminham muito, e nossa. aí é andando e fala, falando e falando e fala, e a paisagem vai sendo mostrada daquela região, né? E aí é isso que fica bonito também o filme, porque tem fotografias assim lindas, dá vontade de conhecer. Dá. Sul da França. E aí depois vem então o outono. Outono é sempre igual. Aqui as folhas não caem ao final, não é Não, verdade? não cai. No outono Não são cai. duas amigas, né? Duas amigas, são três amigas, né? É uma mulher com duas amigas diferentes, uma mais nova e uma amiga de É, toda a vida, né? Eu acho que eu falei que talvez aquele era mais divertido, mas talvez seja esse. Mas é porque esse tem uma graça que assim é um filme de qual é o ano desse filme? peraí, No, 1998. 98. 98. Elas estavam fazendo uma espécie de Tinder pra amiga, pra No desencalhar jornal. ela. E assim, é uma coisa que tinha no jornal antigamente, né? De colocar a fotinho da pessoa, o nome dela, a profissão e quais os interesses da pessoa. Tipo, bem-sucedido, careca, gosto de futebol, sei lá, qualquer coisa do tipo. E era como se fosse um anúncio de emprego, só que é um anúncio de relacionamento. E eu lembro de ler no jornal isso, porque era Ah, a é? última página do jornal tinha as fotos das pessoas que era uma coisa cafonérrima, e daí eu e minha irmã a gente lia e ria, como se não houvesse amanhã. Então, assim, isso me levou numa memória afetiva também muito grande, assim. Não que a gente estivesse procurando, né? Éramos crianças, mas a gente se divertia com a possibilidade disso acontecer. Você vê a foto, você ia ver, nossa, ninguém vai se interessar pela senhora, minha querida, né? Ou pelo senhor, meu querido. Então, era muito bom. A gente gargalhava vendo essas fotos, gente, era muito bom. Mas Amei. tem essa situação e o filme vai por um caminho muito legal de questionamento da amizade, de autopreservação, de talvez a solidão não ser tão ruim assim. Então, por mais que tenha essa ideia do outono, tem essa permissividade, porque uma se passa pela outra, e se envolve de alguma forma, e daí é um envolvimento que fica tudo ali entre quatro paredes, e é pego, não é pego. Eu acho isso muito. Eu acho isso também bem. Eu ia falar caliente, mas não é o caso. É mais visceral, assim. É mais tipo. Caraca, esse me deu um comichão, esse filme, sabe? Porque, tipo, é uma filha da putice, mas tô querendo o bem da minha amiga, de fato, mas é um bem com uma inveja, né? Que, puta, eu tô nesse casamento bosta, olha a possibilidade que eu tô tendo de conhecer um cara aqui que é legal pra caralho, do vinho, né? Dono da vinícola, sei lá o quê. Então eu acho isso de uma perversidade, eu acho isso o mais perverso, assim. Eu acho isso uma delícia de episódio. Me Ah, pegou muito esse episódio. você tá falando assim, eu tô gostando ainda mais do filme, assim, porque realmente, e tem a jovem, né?
que é namorada. Então vamos lá, tem a principal é a dona da vinícola. Ela tem amiga que faz o anúncio no jornal para ela. Essa amiga é casada. E essa dona da vinícola tem um filho. O filho dela tem uma namorada que gosta mais da sogra do que dele. Ela mais fica com ela, com o namorado, porque ela gosta de conversar com a sogra. Então, assim, e aí ela A Nora, resolve. né? A Nora aí, Não é a francesa. Nora, é a Nora da mulher, gente. E daí ela fala assim: bom, ela tá solteira, vou arranjar um cara pra ela. Quem que ela vai arranjar? O ex-peguete professor. Ah, que bagunça! Não tem como isso dar bom, entendeu? Então, Não. assim, então é divertido mesmo ver essas tramas, assim, se desenrolando e os esquemas que cada um vai fazendo, porque a dona da vinícola lá, a moça, não tá sabendo disso, não tá sabendo que estão querendo fazer desse jeito, essas coisas todas pra Desencalhar ela, ela. desencalhar ela nesse nível, com todo esse esforço, com toda essa maquinação. Então, é divertido. E tem um diálogo no começo do filme que eu achei bonito e chamou sua atenção também, você também achou bonito, que eu lembro que a gente comentou, que ela tá falando sobre a plantação de uva. Você também estava falando né, quando a gente assistiu que você gosta, né, de pensar até metaforicamente, né, a plantação da uva. Se você quiser, você pode falar disso também. Mas eu lembro que ela fala que ela não gosta de explorar a terra, né, algo nesse sentido. Eu achei isso tão bonito, né, que ela é uma vinícola, que fala? É, Ela é uma é, vinícola, mas ela não fica ali dando um jeito da terra produzir mais, me tacando. é o respeito, Vem. né, pela terra, né? E aí eu achei isso bonito. Não, é bonito porque tem essa ideia, né, de que a plantação de parreiras, ela só dá frutos uma vez no ano. Então, já conversa muito sobre a ideia, né? Acho que hoje em dia são 2 vezes ao ano, né? Já se forçam para fazer 2 vezes ao ano, mas o normal, né, quando eu tinha ainda caroço no limão, era uma vez no ano. Então, imagina o nível de cuidado para naquele mês que vai dar a safra, colher tudo aquilo e depois manter aquelas árvores por um ano, esperando uma nova folhagem, uma nova frutificação. Então, isso é de um esmero, né, de um carinho, de um respeito muito grande com a natureza. Né? Então, é muito com essa frase que ela fala, né, que ela não explora a terra, ela é agraciada por ela, né? Ela é abençoada com essa terra. Então é um olhar totalmente diferente, né, do agronegócio, de a terra ser como se fosse um canteiro de obras para a gente. E a gente tem que ter muito mais, a gente tem muito mais a receber do que a dar para a terra. Então eu acho isso muito bonito. Claro que é bonito também ver crescimento, né, alimentar mais pessoas e tudo mais, mas a gente sabe que esse não é exatamente né, o fim das grandes corporações do agronegócio, né? É lucro. Mas eu acho muito legal a ideia de como ela fala, assim, é uma paixão, né? Criar vinhos é uma paixão. Claro Uhum. que é para dinheiro e tudo mais. E é muito legal que ao final tem o casamento, né? E ela tá apresentando o vinho dela ali, é o vinho dela que tá celebrando aquele momento, aquele casamento, uma belíssima cerimônia, e é quando ela conhece esse pretendente arrumado e que tinha tudo para dar bom ali, só que sem querer, né? Sem a forçação de barra e depois ali dá uma desandada também. E depois é o momento de confrontar essas amigas. Né? E aí? E é muito bom aquelas cenas ali no final de ver de ver a verdade, né? Muito louco, né? De como aquela amiga casada, ela só queria estar ali mesmo, sabe? Ela só queria ter essa chance, essa chama do amor novo,
de como a gente projeta no outro as nossas intenções, nossos desejos, nossos gozos e por aí vai. Eu acho isso. Esse é meu segundo predileto, sabe? Porque eu gosto muito da ideia de como essa perversão se dá através do outro, assim. E não é uma perversão, não tem nada aqui, não tem BDSM, não tem sadomasoquismo, não é esse tipo de perversão que a gente está falando. É a perversão humana mesmo, a perversão do outro, né? De ter mais que o outro ou ter menos que o outro, e você é inveja, a impossibilidade do momento. Eu acho esse muito bem divertido também, né? Porque tem esse lado mais leve dessa brincadeira. Só que eu gosto muito de como ele se desenrola para um encontro de verdades, assim. Eu gosto muito dessa progressão que faz o filme. E é essa ideia também do vinho, né? Sai da uva e chega no vinho no final. Também acho que é um ciclo bonito desse filme aqui. Sim, e o outono tá lá realmente só está. A estação É, do momento é outono, pessoas roupas, assim, transparece, né? É uma coisa mais meio estação mesmo, meio friozinho. E é isso, não tem nada que fica forçando a barra de tipo, ó, contos de outono, sabe? Então, é. Tá caindo as folhas. Não, não tem nada. Nenhuma não. folha caiu durante o filme, tá bom, gente? Então tá, então vamos lá, ranking. Ranking. Verão, esse do outono, que eu falei agora. Os outros dois, pra mim, estão muito próximos, mas eu gosto um pouquinho mais do Primavera. Porque eu gosto muito da confusão daquelas duas mulheres ali, com aquele pai. Eu acho aquilo muito ousado, assim. E como foi o primeiro, acho que eu fiquei chocado, assim. E o Inverno aqui também é ótimo. Eu deixaria em quarto. Por essa questão, talvez, não sei. Não só porque é o quarto, porque eu teria que ter um quarto. Mas é isso, eu gostei dos quatro. Assim, o primeiro eu acho que o verão é acima dos outros, os outros três têm o mesmo padrão, só que esse último me pegou assim, sabe? Me pegou desprevenido. Eu já não estava esperando mais muito tão bom assim, depois do verão não vai ser nada tão bom assim. E me prendeu assim, sabe? Essa provocação me chamou muita atenção isso. Assim. Acho que talvez a ordem também influencie na forma como você vai ver os filmes, né? Acho que também tem essa questão É, eu adorei que a gente assistiu na ordem cronológica, na ordem de de lançamento. como foi no cinema, né? E É. a sua lista? Bom, a minha primeira é verão. Segunda, eu tinha colocado no meu Letterboxd o inverno, mas agora conversando, eu acho que outono, assim, é um que eu, tipo assim, veria novamente a qualquer momento, assim. Então, eu colocaria em segundo. O terceiro, o inverno. E a primavera eu não gostei tanto. Hum, Eu achei bom, assim, mas sei, me cansou um pouco a primavera. Não sei se eu talvez tenha que revisitar, mas acho que não. É um que, tipo assim, tem nem aqui, tem. não, mas tem aquela cena do pai com a mulher conversando ali. É É, muito foda aquela cena, é muito aquela é boa. boa, aquela é boa. Aquela cena perto do final ali, quando eles estão sentados um de frente pro outro, e é uma cena que não se repete, mas tem uma muito parecida no segundo, né? Se não me engano. Ou não, no verão. No verão tem uma muito parecida quando aquela nova namorada com ele se apresentam, eles estão no sofá, um de frente pro outro também. É uma Verdade. composição que apareceu depois de novo do Romero. Mas essa cena, eu acho essa cena que me ganhou pro terceiro lugar, assim, porque ela é muito boa, é um embate, coloca a música, senta, posso sentar do seu lado, é uma construção, você fala, ih, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. E vai crescendo a tensão, cadê essa amiga, filha da puta, que não volta com o namorado? Quero ir embora, pelo amor de Deus. É muito Verdade. foda É essa a, cena. é a melhor cena, eu acho, a melhor cena do filme. Acho que Não, ele, mas talvez o começo demorou um pouco pra mim, assim, demorou pra me pegar, sabe? Assim, acho que os outros eu engajei já foi já, assim. direto. É,
Acho que mais por isso, mas realmente eu adorei o jardim. Aliás, essa casa onde acontece esse diálogo, eu achei linda a locação. E o jardim lindo também. Eles até no jardim lá podando algumas coisas. Depois ela É, lendo, uns ela, gazebos, né? ela deitada ali na cadeira, tomando um solzinho e lendo também. Falei, ai, que delícia, queria um quintal desse. Mas é o meu quarto. Justo, justo. É bom, é bom. É isso, então. Falamos aqui da quadrilogia, não sei se é tetralogia ou quadrilogia, mas tudo faz. Os quatro contos do Homer sobre as estações. E aqui a gente passou um pouquinho por todos. Vale a pena ver, vejam. Só download, não tem lugar nenhum. É, mas dá os seus pulos aí, vocês sabem dar. E vale muito a pena ver. Vamos ver mais coisas do Homer aí. Vamos, ó, a gente tem 6 contos morais. São 6 filmes. São 6 contos morais. Tem esse e tem o outro que, de repente, a gente pode. Eu não sei se eu quero começar por esse, que acho que é um dos melhores, que é o. Acho que eu queria deixar ele por último, depois dos 6 contos morais, pra fechar com chave de ouro, assim, sabe? Que é o The Green Ray. Eu não sei como é que é traduzido isso. Ele é um à parte. Então, não sei. Ah, não é dos morais, ok. Esse é a Não. moral. Ok. Mas já que você quer ir, a gente pode fazer isso. Não, vamos embora. Em algum momento a gente volta com o Romero aqui. E deixa aí comentários se você já viu, não viu. Qual a sua estação preferida do ano? Comenta aqui nos nossos comentários. E o que você quer ver? Já gostou do Romero? Já viu coisa do Romero? Qual é o melhor filme do Romero? Também comenta aí. Um beijo para todo mundo e até a próxima Beijo. análise obsessiva.